Quero saudar os meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aquele Senhor que foi cantado aqui, foi vivenciado na apresentação do balé. Coisa boa a gente meditar em pleno mês de dezembro sobre o nascimento de Cristo como esperança para o mundo. E como nós somos desafiados a sermos discípulos de Jesus. Nós cantamos aqui, vou fazer um desafio com a igreja, nós cantamos 3 cânticos espirituais. No primeiro cântico, qual era a mensagem central? Como? Aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. No segundo cântico, quem lembra? Estrela da manhã, o que mais? O que é que esse cântico diz? Desafiante, né? Que ele é o cordeiro que nos trouxe a paz. E a gente finalizou cantando que nós temos prazer em adorar a esse Senhor. E adoramos Ele em espírito e em verdade. Essa frase, né, em espírito e em verdade, adoração em espírito e em verdade, lembra algum personagem bíblico? A mulher samaritana. A mulher samaritana que era uma mulher que pertencia a um povo praticamente inimigo de Israel, e Jesus alongou um pouco a viagem que ele fazia, né, para ir até Samaria e salvar aquela mulher e salvar tantos samaritanos que creram nele. E uma das coisas que impacta a vida daquela mulher é a constatação que Jesus era realmente o Messias, o Cristo, esse Cristo que realmente nasceu e trouxe esperança para o mundo. Vamos meditar um pouco sobre esse tema hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu convido aqueles que tiverem com a palavra a consultarem e a compartilharem com os que não tiverem. Nós vamos ler o texto de Lucas no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. E assim nós vamos estar meditando sobre a confiabilidade da palavra de Deus e Jesus Cristo como o cumprimento dessa palavra. Em Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 ao 20, assim está escrito: havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, eu sei que é difícil para mim, e assim como para os meus irmãos, sermos exatamente aquilo que o Senhor desejou e deseja que venhamos a ser, Senhor.
Por isso eu realmente te peço, assim como o irmão Herman pediu, a tua misericórdia sobre nós. Eu te peço nesse instante que aqueles cânticos que nós cantamos realmente venham a fazer parte da nossa vida e que essa palavra, Deus, ela impacte hoje todos os corações, a começar pelo meu, para que haja transformação, para que realmente essa mensagem do Cristo, nascido e cumprido, Senhor, a tua palavra, possa realmente fazer diferença nas nossas vidas. E assim, nós, como aqueles pastores que ficaram maravilhados com a grandeza da revelação que receberam e com aquilo que eles tinham visto, possamos ver também a atuação se realizando na nossa vida e, assim como eles, espalharmos com alegria as boas novas do Teu Evangelho. É o que eu te oro, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, comemorarmos o dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro só faz sentido se nós entendermos que Deus se revelou por meio da sua palavra, que essa palavra é verdadeira e confiável e que Jesus é o cumprimento dessa palavra. Nós não podemos ter nenhuma dúvida de que essa palavra de Deus, ela é confiável e ela é 100% aplicável para a nossa vida. E que Jesus é a síntese daquilo que Deus queria comunicar com a sua palavra, desde o início da sua revelação. Quando nós analisarmos essa palavra sistematicamente, a gente vai ver desde Gênesis 3,15, aquilo que os teólogos chamam de o proto-evangelho, assim, a semente do evangelho, que foi a promessa que Deus fez a Adão, de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mostrando de uma forma muito clara que a providência para resgatar o homem da sua condição de pecado viria da parte de Deus e não do homem. Até todos os textos proféticos, a lei de Moisés, que fala sobre Cristo de uma forma eloquente. Os textos proféticos, nós vamos meditar hoje sobre alguns deles, especialmente sobre o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Se você já quiser deixar marcado, vai facilitar a compreensão do porquê o anjo revelou que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, para cumprimento da profecia que estava lá registrada lá em Miqueias. Então, se nós analisarmos a palavra de uma forma sistemática, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos perceber que realmente a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e que essa palavra de Deus, ela se cumpre de uma forma tão clara, que nós podemos ter certeza dos fatos que aconteceram, e para a Igreja de Cristo, o nascimento de Jesus, como o Cristo de Deus, o Cristo que significa Messias, que significa o ungido de Deus, para nós encaramos isso não como uma hipótese. Isso não é um evento duvidoso sobre o qual nós podemos especular, como fazem os filósofos, os cientistas, especialmente das ciências humanas. Para nós isso é um fato. Isso é um acontecimento histórico com um significado muito peculiar. Um acontecimento que vai mudar a história da humanidade. Parece que o mundo ocidental, de uma forma mais ou menos tranquila, entendeu esse fato, ao ponto de ser digno que nos calendários que o Ocidente usa, no calendário que o Ocidente usa, o tempo é dividido em duas etapas, antes e depois de Cristo. Mas mesmo no Ocidente, mesmo no Brasil, mesmo no nosso estado, mesmo no nosso município, na nossa família, no nosso trabalho, há pessoas, e talvez aqui hoje haja pessoas, que desconfiam da totalidade da palavra de Deus, que desconfiam da confiabilidade. Muitos encaram a palavra de Deus como um livro histórico. Se a gente assistir Discovery Channel, History Channel e outros canais da TV fechada, a gente vai ver que muitos estão estudando a palavra de Deus a partir dos seus elementos arqueológicos, históricos. Muitos entendem que é um livro prosaico, um livro de lendas. Mas para nós esse livro, que na verdade não é um livro, é uma biblioteca, essa biblioteca tem um significado todo especial. Porque ela nos revela as coisas mais simples
que nós precisamos saber. Nós temos sede de muitas coisas, mas aquilo que o salmista, no Salmo 42 e 43, disse, que há de mais elementar na necessidade do ser humano, é o conhecimento de Deus. O salmista disse, a minha alma tem sede de Deus. E somente Jesus é capaz de alimentar essa sede. Foi isso que ele disse para a mulher samaritana. Ele disse que a água que ele tinha para oferecer, se ela bebesse dessa água, nunca mais ela teria sede. Ele usa esse mesmo elemento, a sede e a água. Um dia, e ainda ontem a gente conversava sobre isso, lá na Cristolândia de Paratibe, em Paulista, durante a festa dos tabernáculos, que era uma festa de alegria pela colheita, e de alegria e memorial por tudo aquilo que havia acontecido na história do povo de Deus durante o Êxodo. E ele chega naquela festa dos tabernáculos, em que a água era um elemento, no tempo de Jesus, muito utilizado para significar a unção de Deus, a chuva sobre a colheita que passou, e a esperança de uma nova colheita que ainda viria. E Jesus, quando vê aqueles sacerdotes em marcha, recitando o Salmo 118, quando o povo dizia, Senhor, nos dá a tua salvação, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus, ele se apresenta no último dia, o dia mais importante da festa, que durava 7 dias. E ele se apresenta e diz, aquele que tem sede, venha a mim. E do seu interior, do seu coração, fluirão rios de água viva. Essa água viva é o Espírito Santo de Deus produzindo salvação em todo ser humano que necessita dessa salvação. Todos precisam dessa salvação. Até aqueles que não creem em Deus precisam dessa mesma salvação, do modo como nós precisamos. E a palavra está aí, para que a gente possa se apropriar dela e fazer como os pastores, levar essa palavra para outras pessoas, depois que ela produza em nós a transformação que é necessário ser produzida. Parece que a consciência de que a humanidade precisava de um Salvador, ela foi aos poucos se sedimentando de uma forma tal que no tempo de Jesus não havia nenhuma dúvida disso. Na verdade, especialmente Israel, que era conhecido como povo de Deus, hoje nós cremos que a igreja é o povo de Deus, povo espiritual de Deus, a igreja de Cristo. Mas Israel clamava por um Salvador. Israel havia passado na sua história de discipulado, a história de Israel é um discipulado, por momentos muito difíceis, momentos em que ele vacilou na sua fé, momentos em que ele adorou deuses pagãos, momentos em que ele se contaminou com a prostituição cultural dos povos cananeus que eram circunvizinhos de Israel, momentos em que eles praticaram as mesmas abominações, momentos em que eles construíram ídolos para serem objeto de adoração, momentos de divisão, momentos de fraqueza, momentos de opressão, de dominação, e passaram por dominações de vários povos, até que eles chegam sob a dominação dos romanos, quando parece que o copo já estava quase transbordando, e aqueles corações, eles clamavam por um Salvador, assim como o texto de Isaías, em várias passagens, Isaías, no capítulo 7, versículo 4, já dizia que o Messias nasceria de uma virgem. 7,14 ainda, que seu nome significaria Deus conosco, não mais um tabernáculo que significava a presença de Deus, mas o próprio Deus no meio do seu povo. No 53,5, Isaías diz que o Messias haveria de sofrer em favor de muitos. Era alguém que seria altruísta, que não pensaria nos seus próprios interesses, mas que estaria disposto a passar pelo que fosse necessário para que as pessoas conhecessem a Deus e tivessem salvação. No capítulo 11, do versículo 1 e no versículo 9, quando Isaías diz que esse Messias estabeleceria um reino de paz, que era tudo que eles queriam, um reino de paz, um reino justo, um reino que não fosse manchado pela corrupção, um reino que não tivesse tributos tão pesados sobre o povo que já não fosse mais possível pagar, sem tanto sacrifício, um reino que distribuísse justiça, que tratasse as pessoas com equidade, com amor, e as pessoas clamavam por tudo isso. Mas houve uma noite em que homens comuns, como nós,
estavam fazendo o seu trabalho quando tiveram uma experiência transcendental, quando viram o anjo de Deus, e esse anjo de Deus anunciou que o Cristo havia nascido. O interessante dessa mensagem é que ela é a mensagem de Deus para produzir certeza nos nossos corações. E Deus se preocupa com a descrição, não apenas para que os pastores encontrassem o menino na manjedoura e se confirmassem a sua palavra, mas Deus se preocupa com a descrição geográfica do local do nascimento. E o anjo diz que o Cristo nasceu na cidade de... O anjo diz, na cidade de Davi. Belém era a cidade de Davi. A família de Davi era belemita. Então ele estava ao mesmo tempo comprovando genealogicamente a descendência do Messias e geograficamente dizendo aquilo que está previsto lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eu convido você agora para conferir na sua Bíblia o que é que estava escrito em Miqueias. Em Miqueias, capítulo 5, no versículo 2 está escrito: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto de Miqueias era muito conhecido, ao ponto de lá na festa dos tabernáculos, já durante o ministério de Jesus, quando ele disse, venham a mim os que têm sede, e do seu interior fluirão rios de água viva, a multidão que durante a festa tinha Jesus como assunto principal, a multidão já tinha dissensão sobre quem ele era. Alguns diziam, esse homem é profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Mas muitos diziam, mas o Messias não haveria de nascer em Belém? Eles não tinham o texto de Lucas, nós temos. Eles tinham dúvidas sobre o fato de Jesus ser o Messias, porque ele era galileu. E Nazaré, ela distava 120 quilômetros de Belém. É como se a gente tivesse a distância entre Recife e a cidade de São Caetano, lá no agreste, aqui de Pernambuco. E a profecia dissesse que o Messias ia nascer em São Caetano, e a gente tivesse discutindo o fato de ele ser recifense. Mas na sua origem, ele era belemita. E Lucas atesta isso para nós, para que nós não venhamos a ter a dúvida que aquelas pessoas, durante a festa dos tabernáculos, tinham. Para que não haja nenhuma dúvida de que Jesus é o Cristo de Deus. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias, o Salvador da humanidade. A partir da compreensão dessa verdade simples, eu creio que na nossa vida, as outras coisas que Deus quer realizar, elas vão acontecer naturalmente pela ação do Espírito. Porque Deus ele não quer que a gente tenha somente uma certeza intelectual de quem é Jesus, da sua identidade. Ele quer que a gente compreenda o sentido da encarnação de Cristo, o sentido da sua humilhação. Por que ele se fez homem e amou a Deus até o final, a sua morte de cruz? É para mostrar para nós, homens e mulheres de carne e osso, que é possível, meus irmãos, obedecer a Deus. É possível amar a sua palavra. É possível ser transformado por essa palavra e ter o mesmo desejo que os pastores tiveram. A alegria de compartilhar as boas novas da salvação. O texto que nós meditamos hoje, ele termina dizendo que os pastores anunciaram tudo o que tinham visto, conforme lhes havia sido anunciado. Esse é o papel da Igreja de Cristo. O papel da Igreja de Cristo, hoje,
é que, da mesma forma como lhes tem sido anunciada a salvação, que essa salvação encha seu coração de alegria e que nós não venhamos a nos calar. Que nós tenhamos prazer e a alegria que os pastores tiveram em compartilhar a verdade que é a palavra de Deus. A verdade de que Deus tomou uma providência para resgatar o ser humano da sua corrupção. Da corrupção que Davi já havia visto quando ele disse que Deus olha do alto e ele procura na terra alguém que faça a sua vontade. Não há um, porque esse mundo é um mundo corrupto. E nós brasileiros podemos falar isso com a maior propriedade, porque hoje vivemos uma época muito difícil, especialmente no contexto político, em que a corrupção parece que tomou lugar do café, do futebol. O Brasil já foi o país do café, já foi o país do futebol, né? Já foi do samba, e hoje é o país da corrupção. Deus veio para mudar isso. Sabe o que é que está faltando no Brasil? Deus. Sabe o que é que está faltando nas nossas instituições, inclusive a família? Deus. Na nossa vida, o que está faltando muitas vezes é Deus. Então, que a gente possa olhar para nós mesmos e a gente se fazer algumas perguntas. Primeira pergunta que eu proponho para os irmãos: qual é o impacto que essa verdade de que nasceu o Messias está produzindo na sua vida? Você já se fez essa pergunta? Ou esse é apenas um fato que você aceitou e que não fez tanta diferença? Porque Deus quer que haja diferença. A revolução que o povo de Israel queria que fosse feita, que revolução? A tomada de armas, a libertação de Israel do poder do Império Romano, essa ele não fez. Mas ele fez uma revolução que nenhum outro ser humano poderia fazer. Metanoia, transformação da nossa mente, das nossas prioridades, transformação de vida. Isso só acontece quando a gente tem amor pela palavra de Deus. Porque esse amor é o que vai despertar a nossa curiosidade para saber como ela se aplica na nossa vida. Essa mensagem do nascimento de Cristo, ela deve produzir um significado na minha vida, uma mudança que Deus espera que aconteça. E essa mudança deve produzir no corpo de Cristo a alegria que os pastores tiveram em compartilhar essa palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. Jesus nasceu e Ele é a esperança para o mundo. Ele também é a esperança para a minha vida. Vamos orar? Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor não mediu esforços para resgatar o homem da sua condição. E esses homens somos nós, Senhor. Obrigado porque Cristo nasceu, se humilhou e passou por todos os tipos de dores que nós não passamos, Deus. Ele passou no nosso lugar, para que a gente pudesse ter comunhão contigo. Tem misericórdia da tua igreja. Que o teu Espírito produza na tua igreja o prazer que os pastores tiveram em anunciar essa verdade. Que essa verdade signifique, Senhor, transformação de vidas para nós e como pessoas e como teu corpo. Muito obrigado, Deus, por ter ministrado aos nossos corações. Eu te peço que nos dê coragem para sermos ministros dessa palavra. E eu te peço, Deus, que em cada coração que aqui se encontra, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, ó Deus, que haja certeza que a tua palavra é confiável e que Cristo é o cumprimento dessa palavra. Que haja certeza do plano da salvação, que o Senhor deseja, Senhor, resgatar os perdidos. E que isso só é possível por meio de uma vida submissa a Cristo, integralmente e exclusivamente a Ele. É o que eu te peço, grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, apesar de quem nós fomos, e no desejo de que nós venhamos a nos transformar naquilo que o Senhor deseja. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.